sobre o grande crescimento da Igreja da Coreia. Muitos são os pregadores e pastores que têm falado sobre esse tema, porque é um tema muito importante para nós. Por quê? Porque o crescimento da igreja, ele é para a glória de Deus. O crescimento da igreja, ele é para a expansão do reino de Jesus Cristo aqui. E o crescimento da igreja, ele é para que os perdidos ou aqueles que caminham para a condenação possam encontrar a salvação. Então, diante de tudo isso, nós olhamos para o livro de Atos e nós vemos que em todas as divisões que o Lucas fez ao escrever esse livro, ao final de cada uma delas, ele relata como a igreja crescia, como a igreja estava se desenvolvendo, se edificando e crescendo, se espalhando por todo aquele território. Tamanha ênfase que ele deu a esse tema, o crescimento da igreja. Nós, com a graça de Deus, somos um presbitério, uma região que transpira missões, que fala sobre missões e pratica a missão. E nada mais importante do que cumprir a ordem que Jesus Cristo deixou para nós ao subir, momentos antes de subir ao céu. Ser suas testemunhas, pregando a mensagem da cruz. E isso vai produzir, vai gerar o crescimento da igreja. Quando nós falamos em crescimento da igreja, não estamos falando somente em números, ou em aumentar uma congregação, em ter grandes construções, grandes prédios, mas nós estamos falando do reino de Deus, de cumprir a missão que o Senhor Jesus deixou para nós, todos nós os cristãos, de ser suas testemunhas, ir por todo o lugar pregando a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Esse texto nos fala, nos mostra pelo menos 3 bases para o crescimento da igreja, 3 pilares fundamentais para que a igreja cresça e se edifique, para que a gente possa dessa forma, através desse crescimento, gerar glória para o nosso Deus. Expandir o reino do Senhor Jesus aqui e alcançar aqueles que se perdem. O versículo nos mostra desde o início, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. A igreja do Senhor Jesus, ela crescerá, o texto nos mostra, quando tiver paz. Mas é comum o pensamento de que a igreja mais cresceu em momentos de perseguição, não em momentos de tranquilidade. E esse pensamento ele é certo, pois a igreja, diante das perseguições, ela se espalhou. Ela saiu do seu lugar original e foi indo, foi se espalhando, foram fugindo, mas levando a mensagem a todo tempo e em todo lugar. Então, o que Lucas quer dizer com isso? A igreja crescia, a igreja, na verdade, tinha paz. A igreja tinha paz interior. É isso que ele está dizendo. Mas como assim, paz interior? Veja, um pouquinho para trás. Atos capítulo 8. Um capítulo só atrás. Atos 8. Versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Veja, a paz não era com os de fora, pois uma grande perseguição se estabeleceu contra a igreja. Momentos antes desse versículo é relatado a morte de Estevão. Foi julgado e foi apedrejado até a morte. Então a igreja não tinha paz com os de fora, a igreja não tinha paz com o mundo. A igreja tinha paz entre os irmãos, a paz interior, dentro do corpo de Cristo. A paz que Lucas está se referindo é a paz uns para com os outros, dentro desse corpo de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículos 1 e 3, diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,
procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, o que nos mantém unidos, fortalecidos e levando a mensagem do Evangelho é, em primeiro lugar, a paz uns com os outros. Um reino dividido em guerras não avança. Um povo dividido não avança. Por isso nós somos um único povo e somos fortalecidos, somos edificados, somos unidos no vínculo da paz. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, a união mística do Senhor Jesus. E precisamos viver em paz. Paz com Deus e a paz de Deus. Vocês já ouviram falar sobre isso, sobre essa divisão? Paz com Deus e a paz de Deus. Nós que um dia estávamos em guerra com Deus, contra Deus, nascidos no pecado, em rebelião, afastados de Deus, em Cristo voltamos ou temos paz com Deus. A partir do momento que nós recebemos a salvação do Senhor Jesus, nós somos novamente ligados a Deus, nós somos agora salvos e a paz entre nós e Deus é estabelecida. Pois o pecado é contrário à vontade de Deus, é contrário à santidade de Deus, portanto nós, sem Cristo, vivemos em pecado, vivemos em guerra contra Deus. Então só teremos paz em Cristo, a paz com Deus, para que depois nós possamos viver entre nós a paz de Deus, aquela paz que excede todo entendimento e que nos mantém unidos. Paz uns com os outros. A paz é um tema que todos falam, todos buscam paz, até quem não é cristão. A paz mundial, o fim das guerras, a paz, todos discutem paz, todos querem paz, paz de espírito, paz interior, a paz é citada dentre todos. Mas a verdadeira paz é a paz que o Senhor Jesus Cristo nos dá, a paz que o Senhor Jesus nos oferece e Ele estabelece no meio da igreja. Ninguém vai alcançar paz verdadeira sem Cristo. Ninguém vai alcançar a paz real, a paz com Deus, se não for através de Jesus Cristo. Nós somos unidos no vínculo da paz. E quando há paz no meio da igreja, a igreja avança, a igreja cresce, a igreja leva o reino de Deus adiante, pregando, evangelizando, pois como poderíamos fazer um bom trabalho de ser testemunhas de Jesus se vivêssemos em guerra uns com os outros? Nós podemos até viver contrários ao mundo, contrários ao de fora, sem a paz das pessoas que não estão no meio da igreja. Mas nós não podemos viver sem paz uns com os outros, porque nós somos unidos e fortalecidos em Cristo. Quando os irmãos vivem em paz, o resultado não pode ser outro. É o crescimento da igreja. Porque juntos, unidos no vínculo da paz, nós levamos essa paz até as pessoas. Nós damos o bom testemunho e o bom exemplo do que é a verdadeira paz. Nós podemos mostrar para o mundo todo aí fora qual é a verdadeira paz. Por isso, quando há paz no meio da igreja, há crescimento também. Veja, para que a igreja tenha um crescimento através da paz, nós precisamos viver a paz de Cristo. Como é viver a paz de Cristo na prática? Ter certeza da nossa salvação. Nós nunca teremos a paz verdadeira sem que tenhamos certeza que estamos salvos em Cristo. Portanto, se existe alguma dúvida no teu coração, não permita que essa dúvida permaneça. Busque em Cristo a verdadeira paz. Tenha certeza de que você está em paz com Deus, para que depois você possa ter paz com as pessoas ao teu redor. Para que depois você possa transmitir essa paz às pessoas ao teu redor. Tenha certeza disso. Também nós precisamos, quando vivemos em paz com Deus, nós somos pacificadores, ou seja, promotores da paz dentre os irmãos.
Nós promovemos a paz no meio da igreja e não as desavenças, não as discussões, não as brigas desnecessárias, não os desentendimentos, muito pelo contrário. Nós somos pacificadores, apaziguadores entre os irmãos. A paz no meio da igreja precisa prevalecer, paz entre os irmãos. Nós também precisamos ser reconciliadores. Quando vemos os irmãos que não estão em paz uns com os outros, nós devemos ir lá e promover a reconciliação. É o que o Espírito Santo nos orienta, é o que Ele gera em nós e é o que Ele nos impulsiona a fazer quando vivemos o maravilhoso fruto do Espírito. Veja, é uma sequência. Primeiro, Cristo deve imperar, deve ser o Senhor das nossas vidas, para que nós tenhamos paz com Deus. E aí nós vamos refletir essa paz ao nosso redor. Nós vamos mostrar ao mundo aí fora que tanto busca essa paz, qual é a verdadeira paz. Qual é o vínculo que nos une e nos mantém firmes contra tudo e contra todos que venham contra a igreja. Nós precisamos levar a paz até as pessoas e viver essa paz. Nós precisamos resolver os conflitos biblicamente. Isso promove paz. Quando nós tentamos resolver as diferenças que nós temos uns com os outros pela nossa inteligência, pelo que nós achamos certo, pelo que nós sentimos, com certeza não vai dar certo. Mas quando nós resolvemos as diferenças e os conflitos através da palavra de Deus, do que a palavra de Deus ensina para nós, aí nós promovemos paz, porque a palavra de Deus carrega a paz. Ela mostra o caminho que leva à paz. Ela mostra a resolução correta dos problemas. A reconciliação, o tratamento bíblico das situações. Assim nós promoveremos paz em meio à igreja. E através da paz, nós vamos cumprir o mandamento que o Senhor Jesus nos deixou. Vocês lembram? Já citado esse texto de Jesus, momentos antes de subir ao céu, ali com os seus discípulos, ele começa a dar as últimas orientações, e ele diz a eles que eles deveriam ficar ali, permanecer ali por um tempo, para que eles fossem revestidos de poder, para que esse poder os levasse a ser suas testemunhas em toda essa mesma região que o capítulo 9, versículo 31 nos diz. Então o que quer dizer? Eles foram e cumpriram isso tudo. Mesmo não tendo paz com os de fora, eles tiveram paz entre eles e cumpriram essa missão. Então, nós devemos seguir esse exemplo deles e promover a paz no meio da igreja, para que as pessoas aí fora possam ver essa paz. Outro ponto que esse texto traz para nós sobre o crescimento da igreja é que a igreja seguia edificando-se e caminhando no temor do Senhor. A igreja cresce quando ela teme ao Senhor. Temor do Senhor não tem a ver com ter medo de Deus. Não é pensar, eu obedeço a Deus porque senão Deus castiga. Esse é um ditado popular, né? Não faça isso, meu filho, porque Deus castiga. Não faça aquilo porque Deus castiga. Não, o temor do Senhor não tem a ver com ter medo. É adorá-lo em reverência e respeito total. É saber que Ele é o nosso Deus santo, santo, santo e a sua palavra é poderosa. É respeitá-lo, reverenciá-lo, é adorá-lo e seguir os seus ensinamentos em reverência e amor a Ele e a sua palavra. Essa igreja aqui dá um grande exemplo de temor a Deus, a igreja de Atos. Essa igreja recebe essa missão do Senhor Jesus e eles são revestidos com o poder do Espírito Santo, Atos capítulo 2. Pedro e os demais começam a pregar o Evangelho, começam a anunciar e grandes coisas começam a ser feitas por Deus no meio do povo. Multidões creem, 3.000 homens, depois 5.000 homens, e as pessoas vão vindo e a igreja vai crescendo. E as pessoas, os judeus, os religiosos, não aceitam isso, começam a perseguir a igreja. Os de fora, mais tarde, começam também a perseguir a igreja, os gentios. Mas eles, por temor a Deus, seguem pregando o Evangelho. Seguem anunciando a mensagem
do Evangelho. Um dos grandes problemas da igreja hoje é que tem se perdido o temor a Deus. Nós podemos ver isso claramente na vida dos jovens, mas também em meio a todos. Quando eu digo a igreja de um modo geral. Muitas vezes nós cumprimos o nosso papel de religiosos, mas não lembramos da grandiosidade do nosso Deus. Não lembramos da santidade do nosso Deus. Nós não damos a devida reverência, não damos o devido respeito ao nosso Deus. A sua palavra, a luta contra a carne para viver as coisas do Espírito. Esse mesmo Espírito que o texto nos fala. Muitas vezes a igreja tem parado de crescer ou tem minguado porque perdeu o temor do Senhor. Eu citei aqui no começo sobre pastores que têm ido para a Europa para revitalizar as igrejas que um dia lá existiram. Muitas daquelas igrejas, berço do protestantismo, elas começaram a diminuir e hoje elas são casas de show, são museus ou tantas outras coisas, mas deixaram de ser templo e lugar de adoração a Deus. Eles perderam o temor. Eles começaram a buscar mais das coisas desse mundo, a respeitar mais os seus prazeres e as suas vontades do que a Deus. Isso aconteceu com as 7 igrejas do Apocalipse também. É um exemplo que a palavra de Deus nos mostra. Quando a igreja vai perdendo o temor, ela para de avançar, ela para de crescer, porque o mundo vem contra a igreja. Os prazeres vêm contra os cristãos, as vontades mundanas e terrenas vêm contra a igreja, e nós passamos a temer cada dia menos a Deus e fazer menos a obra que Ele nos chama a fazer. Essa igreja de Atos é um exemplo para nós, de que quando nós tememos ao nosso Deus, não importa o que as pessoas digam lá fora, não importa o que venha contra a igreja, mas nós seguimos pregando. No nosso tempo, muitas coisas podem vir contra a igreja. De uma forma sucinta e velada, muitas ideologias têm sido pregadas contra a doutrina bíblica. E vai chegar um momento onde todos nós vamos ter que nos posicionar. Vai chegar um momento onde nós vamos ter que defender a nossa fé, onde nós vamos ter que obedecer, escolher se vamos temer a Deus ou vamos temer aos homens. Nós vamos temer mais a palavra de Deus ou as leis dos homens. Um dia nós vamos ter que demonstrar quem nós tememos mais, se é a Deus ou é as pessoas. Um exemplo de temor a homens é algo muito simples. Quando nós negligenciamos a pregação do Evangelho, seja por vergonha, timidez ou alguma dificuldade, nós estamos temendo a nós mesmos e temendo as pessoas ao nosso redor. Quando na verdade nós devemos temer a Deus e anunciar a mensagem da cruz, levar o Evangelho adiante, pregar, porque através do temor também a igreja vai sendo edificada, vai crescendo, a igreja vai se espalhando pela terra. Veja o que diz Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno. O Senhor está trazendo orientações e exortações a Israel sobre como será se eles procederem bem e como será se eles procederem mal. E Ele está dizendo aqui, pois o Senhor, Deus grande, poderoso e temível. Algo que nós precisamos ter fixo na nossa mente é que nós servimos a um Deus grande, poderoso e temível. E não importa o que venha contra nós ou contra a igreja de um modo geral, o nosso Deus nunca vai deixar de ser Deus grande, poderoso e temível. Então sigamos evangelizando, sigamos defendendo a nossa fé, os princípios cristãos e o que nós cremos que é o caminho da salvação, a mensagem da cruz, o Evangelho. Nós não podemos temer a mais nada e a ninguém, somente a Deus, e devotar todo o nosso temor a Deus. O temor do Senhor nos fará resistir quando as perseguições chegarem. Quando chegar, e eu creio que não demora,
Seja uma perseguição maior, menor, velada ou mais exposta, mas ela chega um dia ou outro para todos nós. E nós vamos demonstrar quem nós tememos, mais a Deus ou aos homens. O temor do Senhor também nos ajuda a resistir quando as tentações chegam na nossa porta. Nós só vamos lutar contra os nossos pecados, os nossos desejos, as vontades da nossa carne, se nós tivermos temor a Deus. É só fazer um exercício simples, trazer à memória um pecado. No momento desse pecado, o que você tinha em mente? O temor do Senhor, eu acredito que não. Uma das coisas que nos permite pecar é a falta de temor a Deus. Quando as tentações vêm, o temor a Deus nos ajuda a resistir contra elas. O temor do Senhor também nos ajuda a buscar santidade, a luta para ser cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. Ela vem também através do temor. Quando nós tememos a Deus, nós buscamos ser mais parecidos com Jesus. Santidade. É uma luta diária, mas ela é necessária para que nós possamos viver de forma agradável a Deus. O temor do Senhor também vai nos dar o entendimento de que nós precisamos oferecer o nosso melhor para Deus. Fazer o melhor para o nosso Deus, porque Ele é um Deus santo, santo, santo. E o que nós podemos oferecer para Ele deve ser feito da melhor maneira possível. O tema, o assunto aqui é pregação do Evangelho, expansão do reino de Deus. Então, vamos aplicar nisso. Quando nós tememos a Deus, nós pregamos, nós anunciamos, somos testemunhas do Senhor Jesus da maneira melhor possível. Da melhor maneira possível. Seja a todo tempo, seja com o recurso que você tiver. Seja no lugar que você está. Seja da forma que você consegue, mas seja da melhor forma possível. Cada um tem dificuldades, tem limitações, mas não é o melhor que o Marcos está dizendo. É o teu melhor. Não é o melhor que um pastor famoso diz que deve ser. Não, é o teu melhor. Dá o teu melhor para Deus, dentro do que você consegue. Quando nós tememos a Deus, também nós vamos evangelizar. Nós vamos levar essa mensagem adiante. Nós não vamos deixar de pregar em momento algum. Porque é isso que o Senhor nos pede. É isso que o Senhor confiou nas nossas mãos. Até os anjos queriam poder fazer tal obra, de anunciar o Evangelho, de levar o reino de Deus adiante, o reino do Senhor Jesus adiante. Mas Ele confiou isso nas nossas mãos. Então, nós temos que cumprir essa missão. A igreja também cresce, segundo esse texto, quando ela está no conforto do Espírito Santo. Quando nós vivemos no conforto do Espírito Santo, tudo isso é capaz, tudo isso é possível de ser feito. Nós trabalhamos como missionários em tempo integral. A gente sabe, eu digo em tempo integral porque todos somos missionários, mas alguns dedicam o tempo todo a isso, como um trabalho. Mas nós sabemos que para que o Evangelho seja pregado e anunciado e o trabalho missionário aconteça, nós precisamos de algumas táticas de evangelismo, técnicas que vão nos ajudar. Nós precisamos de recursos financeiros, nós precisamos do apoio da igreja, nós precisamos de muita oração, nós precisamos de muito investimento, seja de tempo, de trabalho ou financeiro. Mas mesmo com tudo isso, se o Espírito Santo de Deus não der o crescimento e a transformação das mentes, nós não conseguiremos ter um sucesso no nosso trabalho. Então, quando nós estamos confortados, consolados, amparados pelo Espírito Santo de Deus, aí a obra acontece. Aí nós conseguimos dar esse crescimento que a palavra de Deus nos orienta à igreja do Senhor Jesus. Veja, quando o Espírito Santo de Deus é o motivador, é o impulsionador e aquele que dá a direção, não tem como errar. Porque todas as táticas, técnicas e provisões humanas, elas são limitadas. Elas chegam ao fim. Todo recurso, uma hora ou outra, chega ao fim. Toda inteligência, toda a estratégia, uma hora ela tem falhas, ela pode ser
enganosa em algum ponto, pode dar errado. Mas quando o Espírito Santo de Deus está conduzindo o trabalho, ele não dá errado. Porque é o Senhor quem está dando o crescimento. É o Senhor quem está dando a direção. E tudo que vem do nosso Deus é perfeito. Tudo que vem do nosso Deus é maravilhoso e frutifica. Então seja impulsionado, seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Viva no consolo e no conforto do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus enviou o seu Consolador, aquele que veio para convencer da verdade, da justiça e do juízo, aquele que veio nos revestir de poder para que esse trabalho seja feito, para que a igreja possa cumprir a sua missão aqui na terra, para que a igreja possa fazer tudo isso que nós falamos anteriormente. É a condução do Espírito Santo. A igreja vai viver em paz quando o Espírito Santo estiver nos conduzindo à paz. A igreja vai temer a Deus quando o Espírito Santo estiver nos dando o temor. E a igreja vai conseguir ser testemunha de Jesus Cristo quando o Espírito Santo estiver à nossa frente. Só que nós também não podemos cair no erro de entregar tudo ou de largar o trabalho todo porque é o Espírito Santo quem faz. Nós somos instrumentos do Espírito Santo nesse trabalho. Não é porque o Espírito Santo quem convence que eu não preciso estudar a Bíblia para saber o que eu vou falar. Não é porque é o Espírito Santo quem vai dar o crescimento da igreja que eu não preciso ir e pregar aquelas pessoas. Não é porque é o Espírito Santo que eu devo parar de fazer a minha parte como igreja, como cristão. Veja, Romanos 10, 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou seja, nós temos um trabalho que o Senhor Jesus nos confiou. E esse trabalho precisa sim ser direcionado pelo Espírito Santo. Mas ele não deixa de ser um trabalho, uma responsabilidade dos crentes, da igreja. É a missão da igreja. Então, quando nós temos disposição para o trabalho e temos a condução e o conforto do Espírito Santo, não tem como dar errado. Porque aí nós estamos cumprindo a ordem do Senhor Jesus e estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então, para que a igreja cresça no poder do Espírito Santo, nós precisamos buscá-lo em oração. Muita oração. Porque aí sim nós receberemos a visão que o Espírito Santo de Deus nos dá. Nós receberemos a força, o ânimo, a alegria que o Espírito Santo de Deus nos dá. Então, busque o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, por muitos, tem sido negligenciado, né? Colocado como uma pessoa inferior da Trindade, um subordinado de Cristo, né? Isso é um erro. O Espírito Santo é da mesma essência que o Pai, é o mesmo poder do Pai e do Filho. O Espírito Santo de Deus não pode ficar de lado, não pode ser considerado uma pessoa da Trindade de Deus que só aparece na hora da conversão, né? Não, todos os dias, o que leva as nossas orações até Deus, todos os dias o que nos anima e nos mostra o que é certo, o que é errado, o que nos ajuda a entender a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então busque em oração ser cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder, do derramar, da unção do Senhor, no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a evangelizar com ousadia, sem medo, pois não nos foi dado um espírito de covardia, e sim um espírito de ousadia. Através do Espírito Santo de Deus, nós pregaremos sem medo, nós falaremos com convicção, porque o Senhor Jesus disse, quando Ele comissionou os seus discípulos, vão e abram a boca, e o Espírito Santo lhes dará as palavras. Então nós precisamos estar totalmente direcionados por Ele, porque é Ele quem vai dar as palavras na hora certa. E a gente pode ir sem medo de errar, quando nós estamos na condução do Espírito Santo. O Espírito Santo também vai nos fazer a confiar que quando nós abrimos a boca para pregar, as pessoas vão entender.
Porque não depende da minha eloquência, não depende do meu entendimento, não depende do quanto eu vou gastar tempo explicando para a pessoa. Se o Espírito Santo de Deus não agir, ela não vai se converter. Então eu faço a minha parte, eu prego e o Espírito Santo agindo, aí sim nós temos certeza de que essa pessoa realmente vai entender. Então é através dele que nós temos a certeza de que as pessoas, que a palavra de Deus nunca voltará vazia. Ela sempre vai ter um objetivo e vai realizar uma obra. Talvez nós não conseguimos ver isso acontecendo, porque não depende do nosso poder, da nossa capacidade. Depende do poder e do agir do Espírito Santo de Deus, que muitas vezes não é visível, mas acontece em todos os momentos da nossa vida. O Espírito Santo de Deus também vai nos ajudar a viver no total amparo e dependência do Senhor. Quando nós temos muitos recursos, fica fácil confiar na nossa provisão, né? Quando nós temos muitas pessoas que evangelizam e pregam, nós caímos muitas vezes no erro de confiar nessas pessoas. Quando nós temos muitos recursos financeiros, fica fácil confiar nos recursos financeiros. Mas o que nós precisamos é confiar no poder e no agir de Deus. Total dependência de Deus, do seu Espírito Santo. Esse texto de Atos nos mostra o início da igreja, a igreja que está sentada aqui nesses bancos hoje. Nós somos a continuação dessa história. Nós somos a continuação desse relato aqui. Nós somos a continuação da igreja e temos a mesma missão que eles receberam de Jesus Cristo. Eu digo, o crescimento da igreja, pregar o evangelho, ser testemunha de Jesus é responsabilidade de todos nós. Ela não é só uma responsabilidade, ela é também um privilégio. É uma alegria poder servir esse Deus tão maravilhoso, um Deus grande e temível, o Deus da nossa paz, o Deus da nossa salvação. Então, como igreja, todos nós somos missionários. Todos nós somos responsáveis pelo crescimento da igreja e expansão do reino de Cristo. Todos nós. Para que não aconteça nas nossas igrejas, como aconteceu nessas igrejas que eu citei antes, lá da Europa, que foram diminuindo e se acabaram hoje. Precisa missionários de todo o mundo irem para lá para tentar um trabalho de revitalizar aquelas igrejas. Para que aconteça como aquelas igrejas que eu citei também da Coreia, que crescem muito, que crescem ano após ano, igrejas presbiterianas que geralmente são menores, com 8.000 membros, 9.000 membros. Vocês veem, é totalmente o oposto uma da outra. Umas minguando, diminuindo, e outras crescendo a passos largos. Então que nós possamos ser esse exemplo bom. É o exemplo que Atos nos dá. Nós possamos ser essa igreja que cresce no vínculo da paz, que não tem rixas, não tem divisões, que demonstra qual é a verdadeira paz que o mundo precisa, a paz do nosso Senhor Jesus. Para que nós possamos caminhar todos os dias no temor do Senhor, para que nós não percamos esse temor que nos impulsiona para viver o Evangelho em santidade e esse temor que nos leva a obedecer às ordens do nosso Senhor Jesus. Ide e pregai, sejam minhas testemunhas. E para que nós possamos, então, ter o crescimento verdadeiro e sincero da igreja, o crescimento do povo de Deus, do corpo de Cristo, o crescimento gerado pelo Espírito Santo. Não um crescimento gerado por muitas atividades, um crescimento só de encher os bancos da igreja, de construir grandes templos, não. Mas o crescimento que o Espírito Santo dá. O crescimento que o Espírito Santo de Deus gera no povo. O crescimento verdadeiro da igreja. Aquele que vai fazer diferença no reino de Deus. Aquele que vai fazer diferença lá no céu. E eu pergunto, não seria maravilhoso quando você chegar lá, encontrar muitos que foram fruto do teu trabalho? Claro, direcionados pelo Espírito Santo, mas que Ele usou você para que estejam lá no céu, quando nós chegarmos lá encontrar pessoas, que nós somos instrumentos de Deus para que elas pudessem estar lá? Eu creio que vai ser sim maravilhoso.
Isso só será possível quando nós estivermos em Cristo. A paz de Cristo, o temor do Senhor gerado em Cristo, o crescimento verdadeiro que só Cristo dá. Que nós possamos ser essa igreja que segue esse exemplo aqui de Atos. A igreja que segue os exemplos bons. A igreja que é instrumento de Deus para o crescimento e para levar a mensagem do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nosso eterno e amado Pai, quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Quero agradecer ao Senhor por poder, junto com a igreja que o Senhor levantou, ser testemunhas do Senhor Jesus. Ser instrumentos de Deus para o crescimento da Tua igreja. Ser instrumentos do Senhor para que o Senhor seja glorificado, para que as pessoas alcancem a salvação, meu Deus. Em Cristo. Obrigado, Senhor. Peço que nós possamos praticar isso tudo que a Tua palavra nos ensina. Seguir os bons exemplos e ser, sim, Senhor, agentes do Senhor aqui na terra. Ministros do Teu Evangelho, Pai. É isso que eu te peço, te louvo e te agradeço. No santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém.